Ei, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o documentário, né, o Britney vs Jamie, que estreou na HBO. Então, se vocês têm HBO Max, vocês podem assistir, inclusive ele tá legendado. Eu assisti ele umas 2 vezes pelo Torrent, mas como eu tinha falado com vocês, a qualidade não tava boa, então eu esperei para poder sair numa qualidade boa, para poder assistir e falar com vocês. Eu não acredito que eu vi esse trem 3 vezes, mas beleza. Eu fiz algumas anotações aqui, essa deu uma página, e eu vou falar de uma forma mais ampla, né, até porque como tem legenda e tal, todo mundo já entendeu mais ou menos, e também porque a gente tá meio que de saco cheio de documentário, né, porque acaba que tá ficando mais do mesmo. E eu confesso com vocês que eu fiquei muito chateada depois que saiu o Framing Britney Spears, que o Alex Vaslov falou, né, dos supostos áudios que ele tinha, né, que o Jamie e a TriStar tinham colocado no quarto da Britney, na casa toda, aquelas escutas. E logo depois de um tempo, né, tipo, acho que uns meses pra trás agora, ele falou, deu uma declaração falando assim, que ele não vai entregar os áudios porque ele vai produzir provas contra ele mesmo. Mas eu acho que esses áudios nem existem, pelo seguinte, eu e uma amiga minha também, fã da Britney, a gente estava comentando, e na época que saiu o documentário, o Framing, né, passou um tempinho, o Rosengard falou de fora de uma das audiências que ele já estava com os áudios, né, assim, os áudios já estavam com ele, e que ele ia fazer toda uma investigação e tal. Mas as audiências aí estão ocorrendo, ele falou isso na época que a Britney foi solta. As audiências estão correndo e até hoje esses áudios não foram apresentados. Estranho. O Rosengard, ele perdeu alguns prazos que eram justamente para poder apresentar a prova, né, assim, de apresentação de provas. O áudio deveria estar no meio e parece que ele deu uma enrolada, e pelo que eu tô reparando, eu não sou expert em direito, mas o que eu tenho conversado com a minha amiga é que eu acho que foi uma estratégia dele. Vou perder esses prazos aí para ele não ter que se comprometer a entregar algo que aparentemente ele não tem, ou se de fato existe, né, porque o Vaslov falou que existe. Eu lembro que acho que foi a New York Times falou que também teve acesso a esses áudios. E depois que o Vaslov deu essa declaração, aquela Liz alguma coisa, que também fez o Framing Britney Spears, fez alguns artigos a respeito, ela fez uns tweets meio que colocando o corpo fora e jogando a responsabilidade toda pro Rosengard. E ela, hora nenhuma, afirmou que escutou o áudio, que os áudios de fato existem. Então, eu estou achando que esses áudios foram blefe do Vaslov, porque para mim não faz sentido, depois de 1 ano que ele fez o documentário e ele afirmar que tinha os áudios não foram apresentados, não tem nos documentos como prova, né, os documentos que são abertos para as pessoas, né, para o público. Não existe documento, existe só o Rosengard perdendo os prazos, e ele depois não mencionou mais esses áudios. Esses áudios, na verdade, foram mencionados pelo advogado do Jamie, falando, e aí, cadê os áudios? Vocês não vão apresentar? E, de fato, o Rosengard não apresentou. E depois dessa declaração do Vaslov, gente, realmente eu fiquei abismada. Eu acho que não existe áudio nenhum. Porque como que uma pessoa vai num documentário falar sobre uma das pessoas mais famosas e influentes do mundo, dá uma declaração importante daquela, né, que, tipo assim, dá esperança não só pra Britney, mas pra gente, né, da Britney ter justiça, de denunciar os abusos, de ter investigação em relação à tutela, investigação em relação aos abusos que ela sofreu, e depois de 1 ano que ela foi solta, o cara virar e falar que, não vou mostrar os documentos, os áudios, porque vai produzir provas contra ele. No mínimo bizarro, e sinceramente eu acho que não existe.
Eu lembro que depois que lançou o Framing Britney Spears, passou uns mesezinhos, ele foi entrevistado numa live pelo pessoal do Free Britney LA, que é todo aquele pessoal, aquela menina lourinha, uma de cabelo preto, que sempre apareceram também nos documentários. Ele fez uma entrevista com a de cabelão preto, que eu esqueci o nome dela agora, e ele fala que muita coisa ainda estava para explodir, que isso não é nem 1% do que a gente ainda ia descobrir, que o Rosengard ia mostrar, que nós fãs iríamos ficar sabendo, porque ia tomar luz em relação a abusos e coisas que a Britney sofreu pela TriStar, pela Lu Taylor e pelo pai. E aí, depois de um tempo, muitos fãs agradecendo ele, eu participei dessa live e ela não ficou salva. O pessoal do Free Britney LA achou melhor não salvar, porque eles ficaram com medo de derrubar ou de ter gente perseguindo ele, né? E aí, muitos fãs agradecendo nos comentários, e aí, tipo assim, não virou porra nenhuma. Então, assim, eu tô bem pé da vida com isso, porque parece que ele foi nesse documentário mesmo pra ter algum tipo de atenção, gente, sinceramente. E então, eu fiquei meio decepcionada com isso tudo, e aí a gente teve depois o Frame Britney Spears, depois a gente teve o Controlling, e eu fiquei também decepcionada com as duas produtoras, porque as duas são jornalistas investigativas do The New York Times. Eu imaginei que elas teriam muita credibilidade, né, porque são pessoas experientes na área, mas pelo jeito foram passadas para trás também, porque elas tiraram o corpo fora, não falaram mais nada a respeito, não fizeram um artigo falando sobre isso, meio que ficou elas por elas. Aí depois a gente teve aquele documentário da Netflix e por aí vai. Então esse, o Britney vs Jamie, ele foi separado em duas partes. A primeira parte é a versão do Jamie e a segunda parte é a versão da Britney, tipo, lado de um, lado de outro. Eu achei sensacionalista as chamadas deles, porque eles falam no início quem está certo, quem está errado, como se isso fosse um reality show, e na verdade não é, né? A gente tá falando de uma pessoa que foi abusada das maneiras mais absurdas possíveis, tem um trauma gigantesco, e eu achei extremamente sensacionalista, com essa pegada meio que reality show, sabe? Assim, para entretenimento, eu não gostei disso. O que eu anotei mais ou menos foi que... Aí falei do tom sensacionalista. Aí da parte do Jamie, a gente teve algumas pessoas falando. Teve aquele biógrafo da Britney, entre aspas, das aspas, que fez aquele livro Menina Perdida, que foi traduzido aqui pro Brasil. Que eu tenho esse livro, é um livro bem ok. Eu acho que o fandom da Britney conhece a Britney muito melhor do que esse cara, mas ok. E aí, ele fala sobre o passado do Jamie, né? Que o Jamie... a mãe do Jamie suicidou quando ele era muito novinho, depois que ela perdeu um bebê. E parece que ela se matou no túmulo do filho, né? Que era um bebezinho que morreu. É claro que isso com certeza deve ter mexido com o emocional dele. Eu acho que ele tem problemas seríssimos de depressão. E acho que um dos motivos dele ser alcoólatra é justamente por conta dessa depressão. Que eu acho que, pra ele, eu acho que ele vê esse tipo de saúde mental como fraqueza ou, sei lá, coisa que não é de fato doença, até porque sul dos Estados Unidos o pessoal é bem católico, é bem religioso, na verdade, bem tradicional, e eles acreditam que as curas e as dores do mundo são resolvidas com reza, né? Oração. Então eu acho que o Jamie ser alcoólatra se dá pelo passado dele, né? E aí esse biógrafo fala assim, que depois que ele acha que depois que isso aconteceu com o Jamie, desenvolveu nele uma necessidade de salvar as pessoas que ele ama. Eu acho isso uma mentira, uma bobeira. Na verdade, eu acho que isso desencadeou nele problemas emocionais intensos e absurdos, e que com o passar do tempo ele não cuidou, e hoje em dia ele tem e teve esse tanto de problema com álcool, com falência, né? Ele faliu 2 vezes enquanto estava casado com a Aline, quando a Britney e o Brian eram pequenos, a Jamie Lynn não tinha nascido ainda. Então eu achei meio que uma desculpinha esfarrapada, porque eu não acho que tem a ver uma coisa com a outra, não. Não tem esse sentimento de salvar porcaria nenhuma. Eu acho que tem mais esse sentimento de controle mesmo do que de salvar. Mas enfim, aparece a ghostwriter da Aline, ou seja, aquela que escreveu o Through the Storm, né? Que é eu esqueci como é que tá o livro em português.
que inclusive depois que a Britney tava na rehab, né, ela publicou esse livro e fez um tour, né, de divulgação desse livro, falando sobre a saúde mental e sobre a filha dela. Claro que algumas partes ela fala dela, da vida dela, da família dela, de onde ela veio, um pouco do casamento, mas imagina quem tem mais destaque em tudo. É a Britney, obviamente. Ela fala um pouquinho do Brian, um pouquinho da Jamie Lynn e expõe a Britney como se não houvesse amanhã. E também ela dá declarações na época que a conservadoria foi a melhor coisa, que a Britney tá de volta, que ela tá no topo e que tudo tá em ordem. Eu achei covardia, achei bem covarde da parte dela mandar a ghostwriter falar em vez dela. Eu acho que estão, assim, percebendo que eu acho que estão sentindo a pressão, né? Então, assim, eu achei mais podre ainda ela não dar cara a tapa, porque, né, porque a Britney tava na conservadoria e tendo aquelas internações loucas, ela tava dando a cara a tapa, fazendo turnê para divulgar um livro que não fala dela, mas fala da filha dela. E parecendo com o Jamie, várias entrevistas também fora da corte, né? Que a Britney estava em conservadoria falando que foi a melhor coisa, que a Britney tá ótima. Então, isso também, pra mim, foi uma bandeira vermelha. Eu também tenho aquela ex-maquiadora, que eu acho que ela ficou com a Britney, pelo que eu reparei, parece que na era Oops e um pouco na era do Britney. E ela fala no início que acha os posts da Britney bizarro. Eu conversando com a Ana, minha amiga, ela até fez uma observação muito interessante que eu parei de... assim, acaba que a gente... tá óbvio, mas eu esqueci de reparar. É que não só a família da Britney expõe a Britney, as pessoas que trabalharam com ela também acabam expondo ela, né? Tipo assim, qual a necessidade? Tirando a Felícia e a Tish, na minha opinião, porque elas não foram pagas pelo Jamie. Existe aí um rumor fortíssimo de que essa make-up artist aí, né, essa maquiadora da Britney foi paga pelo Jamie pra falar nesse documentário. Mas a gente conhece a Felícia e a Tish e elas de fato falaram de coração e elas não falaram nada pra denigrir a Britney, mas no sentido de tentar ajudar a situação, que na época a Britney ainda estava em conservadoria, né? O tom é muito diferente. E aí ela fala que os posts da Britney são bizarros. E aí, depois ela até cita que a gente era nova, a gente até já usou cocaína no banheiro. Assim, tá, celebridade usa, gente, droga, já experimentou droga, meros mortais como a gente também, na nossa época de adolescência, né, de juventude, a gente vai experimentar as coisas, beber os trem diferente, experimentar vários trens. Então, assim, isso aí eu nem julgo a Britney na época, mas pra que trazer um fato desse? Se for verdade, né? Porque existe a chance de não ser ou de ser uma coisa distorcida. Eu fico muito agora na defensiva, porque as pessoas, a intenção delas, inclusive as pessoas, né, que já trabalharam com a Britney ou estiveram no ciclo de amizade delas ou de trabalho delas, parece que tem uma obsessão em diminuir ela e em colocar ela lá embaixo. Então eu acho que ela ter citado isso foi pra tentar desmerecer a Britney ou pra mexer também na imagem dela. Por isso que eu não duvido que de fato o Jamie possa ter pagado pra poder meio que tentar destruir essa imagem dela pra nós, né? Para as pessoas que amam ela e que gostam muito dela. Tipo, igual eu falei pra vocês, sinceramente, isso aí vai mudar? Se for verdade, isso mudaria alguma coisa pra vocês? Porque sinceramente pra mim não muda nada. Mas eu tenho certeza que ela falou isso porque ela saberia que muitas pessoas iriam julgar, né? Tipo a mídia, pessoas que não gostam dela. Então eu achei desnecessário um post bem, uma frase bem babaca de se dizer. Não entendi pra que essa mulher tava lá. E aí o documentário também fica nessa coisa de interpretação das pessoas que são entrevistadas em relação ao que a Britney está sentindo agora e também interpretações em relação aos posts dela. Ela tá bem, ela não tá bem? Ah, porque é bizarro, ah, porque é isso. Eles ficam tentando interpretar o que a Britney põe no Instagram dela. E isso também é um pouco... Ai, gente, um pouco irritante, sinceramente. Eu acho que é porque eu meio que já tô de saco cheio. Hoje em dia a gente sabe que o Jamie tá morando em Louisiana,
num trailer e ele tá embolado no meio da... Tá morando junto com as memorabilias da Britney, né? Tipo, os merchans, os discos de ouro dela, as coisas. E parece, algumas pessoas tuitaram uns meses atrás, que ele tava jogando tudo na rua, quebrando, e num ataque lá de fúria, e que ele até pegou a calça da Pepsi, a calça jeans da Pepsi, depois que ele pescou pra colocar camarão, tipo, pra secar o camarão. Não sei se procede, mas eu não duvido. Ok. Sim, aí faz uma entrevista com o pessoal lá de Louisiana, e todas as pessoas, geralmente, assim, no geral, são muito leais ao Jamie e a Aline, falando que eles sabem que eles amam a Britney, blá, 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 isso eu nem vou entrar muito nisso. A gente sabe que a Britney vem de uma família conturbada, né? O Jamie e a Aline têm vários problemas. Eu acho que a Aline também tem problema de submissão e depressão também, porque quando ela era nova, ela atropelou uma criança sem querer e a criança acabou morrendo. Então, eu acho que é um lar bem problemático, né? Porque a Britney nasceu, o Jamie também já tinha problemas sérios com o alcoolismo, já faliu 2 vezes, tinha muito abuso verbal, né, com a Aline, e também muito abuso verbal com a própria Britney, com o Brian também, que tem até hoje síndrome do pânico e tal. Deixa eu ver. Aí falam do sucesso da Britney e blá, blá, blá. E aí, essa mesma maquiadora, ela fala um pouquinho sobre a saúde mental da Britney, que ela acha que começou a ver isso se deteriorar na era Ups, mais ou menos. E aí ela mostra um pouco de como que era a agenda da Britney de shows na turnê da Oops, I Did It Again. E o diretor da turnê da Circus também mostra como que era a agenda. E é bizarro ver, assim, é tipo assustador ver que era uma coisa intensa. Era tipo assim, 2 shows. Aí um dia na cidade X, um dia viajando, outro dia na cidade Y. E a mesma coisa com países, tipo, foi pra Alemanha, no outro dia que chegou na Alemanha já tem shows em 2 cidades da Alemanha. Aí viaja pra, sei lá, pra França. Chega na França, à noite tem um show na França, depois viaja, vai pra Itália, 2 shows na Itália, depois vai pra Suécia. Era uma coisa, assim, muito pesada e que se repetiu na Circus Tour. Lembrando que na Circus Tour, né, tipo assim, a Britney tinha acabado de sair do breakdown dela, ela tava em tutela e ela foi obrigada a fazer shows que ela foi parar até na Rússia, na época da Circus. Então, vocês imaginam, ela fez turnê pelos Estados Unidos inteiro, até na época da Oops, né? Foi Estados Unidos todo. Depois, na Oops, ela foi pra Austrália, se eu não me engano. Não, foi na Circus, né? Acho que foi na Circus. Mas, enfim, eu sei que ela rodou também a Europa com a Oops, mas não chegou aí, tipo, na Rússia, na Ucrânia e tal. Mas na Circus ela foi Estados Unidos inteiro, Austrália e Europa, incluindo a Rússia e a Ucrânia. Então, é uma coisa de doido, né? Imaginar, a pessoa acabou de ter um breakdown, né? E aí já... É engraçado, né? Porque eles falam que ela não tá apta pra cuidar da própria vida, mas tá apta pra trabalhar igual uma doida e apta pra sair em turnê mundial. Eu nunca vi um trem desse. E gravar muitos CDs. É impressionante, é bem seletiva essa aptidão deles. Então, isso foi uma coisa que eu reparei, que eu fiquei, assim, realmente assustada. Tipo, gente, é uma rotina muito louca de show. Você ter talvez 1 dia e meio pra descansar, enquanto você roda o mundo, não deve ser uma coisa fácil. Ainda mais na época que ela tinha acabado de sair de um breakdown. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Fiquei muito pensativa. E também o diretor da Circus, ele vai falar algumas coisinhas que eu vou falar mais pra frente, porque essa questão da saúde mental dela já tá se deteriorando um pouquinho na era Oops, e isso eu não acho que é mentira, porque nem ela estava preparada para a fama que ela teria, né? Eu acho que nem ela imaginava do tamanho da fama e da responsabilidade que seria jogado nas costas dela. Então, eu acho que é até normal a pessoa ter meio que um breakdown mesmo, e tendo uma rotina
extremamente intensa. Lembrando que depois ela ainda teve o Britney, que teve o Stages, turnê até no Japão, teve o filme de Crossroads, teve que gravar clipe, então, gravar filme, né? Teve outros filmes que ela participou. Então, realmente, acho que qualquer ser humano teria um choque, tipo assim, tipo uma tela azul mesmo, ao longo do tempo. O Kurt Cobain nem tinha essa rotina tão intensa de shows, né, no sentido de performance e tal, e também não aguentou, né, ele também teve uns breakdown ferrado, mas ele não foi colocado em conservadoria. E aí, fala um pouco sobre a Britney e o Kevin. Uma curiosidade que aí eu vou fazer link. A Aline fala no livro que ela também foi professora, né, de crianças, e que ela deu aula para todas as crianças de Louisiana. E que a única preocupação dela é que as suas filhas não se casassem ou não namorassem com o Jason Alexander, que ela também já foi professora. E aí, depois de um tempo, né, na era In The Zone, a Britney teve aquele casamento com ele, repentino, em Las Vegas, e foi o Larry, o Jamie e a Aline resolver essa questão para anular o casamento. Vocês lembram disso? E eu achei curioso porque, assim, foi um recado muito bem dado pra Aline, que a Britney fez, né? Por que ela escolheu o Jason Alexander? Na época eu fiquei pensando, mas por que esse cara, velho? Por que ela não pegou um modelo aleatório no meio de Vegas? Por que tinha que ser esse cara? Então isso pra mim sanou a minha dúvida. Eu acho que era uma forma da Britney começar a se rebelar contra esse controle que ela tinha na vida dela desde os 8, 9 anos, né? Que ela começou a performar e tal. E acho que quanto mais velha ela ia ficando, mais pé da vida ela ia ficando. E aí começou a dar esses ataques de rebeldia. Tanto que depois de um tempo, né? Depois do Chaotic, teve a questão da Britney levar, né? O CD com Mona Lisa sem autorização da gravadora e do Larry, e aí depois eles tiraram do ar e tal, que até ia vir o Original Doll e tal. Então isso aí já dá pra gente também uma dica de como que a Britney tava se sentindo na época. Aí linkando com o Kevin, que aí ela fez o documentário, né, o Britney Kevin Chaotic, documentário não, reality show, que eu acho que ela deve se arrepender amargamente de ter feito isso, não por ela, mas por ter esse bosta nas coisas dela, né, gravado com ela. E aí uma coisa que eu reparei, e que antes na época eu achava até engraçado, porque o Kevin ainda não tinha se revelado, é que o Jamie sempre tá com uma cara fechada. E aí eu lembro que umas falas do Kevin, ele diz, eu acho que o Jamie não gosta de mim. E agora isso tudo faz sentido e é verdade. Aí mostra alguns flashes, tem ele olhando o convite e tem ele também, a expressão dele enquanto a Britney tá casando com o Kevin. E a expressão dele é assim, de preocupação e ao mesmo tempo de meio que indignação, do tipo assim, tá fazendo merda. E eu acho também que como ela casou de repente, né, sem avisar pra ninguém, só falou assim, tô casando, vai ter que aceitar. Eu também acho que foi um ato da Britney de rebeldia, de querer mostrar que quem controla a vida dela é ela mesma, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso. E engraçado, né, que eles não se gostavam no início e agora eles estão juntos a ponto do Kevin lançar um livro e o Jamie falar numa entrevista, né, escrita, que ele apoia o livro, que ele vai contribuir com o livro. Os dois vão falar de paternidade. Nossa, gente, eu vou te falar. Tem um paparazzi também, aquele paparazzi que falou do episódio do guarda-chuva. Realmente não vou nem entrar muito nesse homem, que eu acho que ele não merece nem tempo aqui, nem perder nosso tempo aqui. E o episódio dela ter raspado a cabeça, essa maquiadora disse que, na verdade, foi porque ela tava com medo dos testes toxicológicos que ela tinha que fazer antes de ver os meninos dela. E que ela ficou com medo de ter algum resquício no cabelo. Tipo, alguém tá fumando maconha e ficou o cheiro no cabelo. E ela foi lá e raspou. Eu não acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão dela se sentir livre e da rebeldia mesmo. E da vontade de se limpar, né? Tipo assim, tirei aquele rótulo que me deram de menininha perfeita dos Estados Unidos. Eu acho que foi mais nisso, mas é só achismo.
Eles falaram pouquíssimo da Lu Taylor e da TriStar. Eles não trazem novas informações. As informações são as mesmas do Frame Britney Spears, Controlling Britney Spears, Britney vs Spears. Tipo assim, são as mesmas informações. Eles perdem mais tempo falando e apontando apenas o Jamie. E a Lu Taylor fica no backstage com a TriStar. Nem o nome da... Qual é o nome daquela mulher, gente? Daquela mulher que ficava com a Lu Taylor. Eu esqueci. Esqueci o nome da mulher, mas vocês sabem quem que é. Nem o nome dela é citado. Então, isso aí eu fiquei frustrada, porque eles não estão expondo também quem eles deveriam expor, né? Deixa eu ver. Em relação... a gente tem a Lisa McCartney, advogada de conservadoria. Ela é uma ativista do Free Britney, ela sempre teve no movimento Free Britney, ela auxiliou também as pessoas em relação à lei, à questão da conservadoria. A parte que ela fala é tranquila, né? Ela fala mais a parte técnica e defende a Britney. Deixa eu ver o que mais. Porque eu não quero esquecer. Porque eu escrevi tanta coisa aqui. Mas tá. Falando um pouco do diretor da Circus, né? Ele apareceu nos documentários passados. E ele fala sobre um episódio que aconteceu na turnê da Circus. Tipo, ele foi o único que expôs um episódio novo pra nós. Ele falou que no início da Circus, ele perguntou, então vamos organizar tudo. Quem que vai fazer o cabelo e a maquiagem da Britney? Aí ele falou que o Jamie respondeu, falou, não, o cabelo e a maquiagem vai ser quem que ela quiser. Ela pode escolher, tipo, My Baby pode escolher quem ela quiser. Aí ele vai lá conversar com a Lu Taylor. Aí ele volta, assim, ele deu a expressão parecendo colocou o rabo entre as pernas e dá o nome das pessoas que iriam fazer o cabelo e a maquiagem da Britney. Então esse tipo de coisa eu acho que também tem que ver a luz do dia, gente. Porque eles estão focando muito no Jamie, estão esquecendo da Lu Taylor e da TriStar. Então, assim, foi um alívio, pelo menos, escutar uma coisa diferente envolvendo a Lu Taylor. Por parte do diretor de turnê, né? E ele fala que também a Britney já chorou com ele no telefone algumas vezes, falando que ela ela sentia que ela não tinha voz durante a turnê, acredito que no início da turnê. Ele fala também que no finalzinho da turnê, ele recebeu uma ligação de uma pessoa falando assim, a Britney realmente gosta de você, num tom de ameaça, como se ele tivesse que tomar cuidado com isso. E aí, do nada, ele recebeu uma carta falando que não era mais pra ele ir pro trabalho. Aí ele falou, mas meu pagamento e o meu contrato. Aí foram mandando ele pra um tanto de pessoa aleatória. No final, as pessoas simplesmente sumiram e ficou por isso mesmo. Então, ou seja, dedo de quem? Da Lu Taylor. E é bizarro vocês pensarem, tipo assim, as pessoas eram ameaçadas quando a Britney se apegava a elas, ou quando a Britney sentia confiança, ou gostava das pessoas. Gente, que isso, velho? Que bizarrice é essa? Sabe? É bizarro um negócio desse. E aí, deixa eu ver aqui. E aí teve a questão do... A questão do Kevin e tal, que eu tava falando com vocês do casamento, é que muita gente lê também como se ela tivesse se libertado depois do casamento, mostrando pros pais que agora é minha vida, eu que tomo conta da minha família, do meu casamento e tal, né? Tipo assim, e depois teve os meninos e tal, dos meus filhos, enfim. Aquele episódio depois que ela é tirada de ambulância, com aquele tanto de helicóptero, polícia na casa dela, ela já falou num áudio recente, né, que aquilo ali foi premeditado. Eu não duvido que seja, porque eu lembro que na época que tava estourando a questão do Free Britney, saíram prints de conversas entre os familiares da Britney. Tava o Brian, o Jamie, a Aline, o Larry e o Kevin arquitetando para poder fazer esse movimento de internar ela contra a vontade dela.
a notícia, né, que parece que ela não queria devolver os meninos que estavam na casa dela, ela não queria que os meninos fossem embora, e aí ela se trancou com um deles no banheiro. E eu acho que parece que quem chamou a polícia foi o Kevin, mas é óbvio que ele queria deixar a coisa exposta, ele queria expor a Britney, até pra mostrar pro mundo que ela não era uma boa mãe, e aí eles humilharam ela daquela forma, e tem sim o respaldo do pai, da mãe, do irmão e do Larry, que era o ex-empresário. Então, assim, vocês acham mesmo que tinha necessidade de 3 helicópteros, sei lá, 3 ambulâncias, 1000 carros de polícia? Claro que não, né? E por que não tratar isso como uma questão privada de família? Por que expor? É claro que tem uma maldade aí, né? De querer desmoralizar e humilhar ela também. O advogado do Kevin fala, eu não vou entrar nem nesse homem, que eu acho que não merece a gente perder o nosso tempo com isso. E aí depois, quando teve a conservadoria, né, foi alegado que ela não tinha capacidade mental para ter um advogado, aquele Adam Streisand, que foi o primeiro advogado que a Britney tentou fazer contato, quando ele foi lá falar que ele queria representar a Britney, né, lá na corte, a juíza disse que foi alegado que ela não tinha capacidade mental para ter um advogado. Ela não tem capacidade mental para ter um advogado, mas fazer turnê mundial e fazer dinheiro ela tem, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. Ah, tá. E pra finalizar, para finalizar o documentário, na época da Femme Fatale, as entrevistas eram muito bem organizadas, né? Tinham que passar por uma perícia do que podia ser perguntado e o que não podia ser perguntado. E aí, um jornalista, né, lá de Estocolmo, quando a Britney levou a Femme Fatale pra lá, fez algumas perguntas. Ele falou que de 20 perguntas que ele tinha pra fazer, 16 foram cortadas. E que ele achou mais curiosa é que a pergunta que eles cortaram foi: o que você espera pro futuro? Ou seja, eles não queriam que a Britney pensasse no futuro, eles não queriam colocar essa sementinha na cabeça dela. Então isso, gente, já diz muito. Existe uma intenção muito maldosa nesse tipo de pensamento de não querer que ela pensasse no futuro. É uma coisa até doentia. E foi uma coisa que ele falou que chamou muita atenção. Outra coisa que ele disse, aí ao longo do documentário vai mostrando as cenas, e eu falei, gente, como que eu não reparei isso na época? De fato, quando ele tá conversando com ela, né, assim, de frente, as pessoas do backstage estão atrás dele, nisso tá a equipe dela, né, Lou Taylor, o pai dela, todo mundo, e à medida que ele perguntava alguma coisa e ela respondia, ou ela demorava um tiquinho pra responder e olhava pro backstage, né, tipo, esperando a aprovação, ou ela respondia e diretamente olhava pro backstage, falando, ai, será que eu fiz certo? E o olhar dela era de medo, era de uma pessoa que tá assim, em constante ameaça. Gente, é surreal, 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 surreal. E aí, pra acabar de ferrar tudo, o ex-jurado do X Factor, ele fala como foi trabalhar com a Britney na época do X Factor, e tava claramente, que tava na cara que era uma coisa que a Britney não queria fazer, que ela não tava muito afim de fazer, e que ela tava lá por obrigação, quer ver? Eu até anotei, e que a medicação dela tava bem alta. Parece que na época do X Factor, eles mudaram a medicação dela, e ela não gostou da medicação, ela não se adaptou bem, ela não tava se sentindo bem, e ela pediu pra trocar, mas foi completamente ignorada. Então ela se sentia esquisita, ela falava que se sentia, parece que bêbada, fazendo uma coisa que ela não queria, tomando remédios contra a vontade dela. Aí ele falava que toda vez que tinha um intervalo, ela era a última a chegar, tinham que esperar um tempo, porque a energia dela despencava, né? Então a gente pode reparar isso pela fisionomia dela no X Factor. E além disso, na época da Femme Fatale, foi a época, parece que a medicação dela foi a época mais intensa, que foi onde ela tomou mais medicamentos muito fortes e fazendo turnê. É de uma irresponsabilidade, de uma crueldade sem tamanho.
Por isso que muitos dos shows ela tá com o olhar perdido, ela tá dura, ela tá robótica, ela tá... ela não tá lá. E a gente pode ver isso não só na turnê, mas durante toda a era, né, Femme Fatale. A gente vê pelas performances que ela fez. Eu vou ser honesta com vocês, eu não consigo assistir performance nem entrevista da época da Femme Fatale, porque me dói no coração. Claramente que ela tá ali, primeiro contra a vontade, e segundo que ela tá assim, completamente fora, entendeu? Fora da realidade. E isso é uma forma também muito cruel de expor uma pessoa. Os medicamentos eram fortes, os efeitos colaterais parece que eram bem intensos, ou os efeitos mesmo, e ela ficava dura, robótica, se sentindo mal, desconfortável, ela não queria estar ali. E ela ainda teve que fazer turnê e ser exposta daquela maneira para o mundo, né? Então, é surreal a gente relembrar uma coisa dessas. De verdade, gente, surreal. E a questão dela ficar sempre com o olhar ameaçado, eu senti desde a era da era Circus. E até quando ela terminou. A Piece of Me, tantas entrevistas, tudo. Eu acho que a única vez que eu não vi ela com o olhar duro foi, acho que no clipe de Slumber Party. Né? Em alguns clipes, assim, ela não tá, não. Apesar de que nos da Femme, eu acho que era onde ela tava mais, assim, não tava muito legal. E pra finalizar, o advogado, o Adam Streisand, ele fala uma coisa que eu achei curiosa, que é muito verdade. A vida inteira da Britney, desde que ela era pequenininha, né, e ela começou a fazer sucesso com Baby One More Time, que ela era uma adolescente, eles sempre colocavam ela como adulta, como sexy, né, sex symbol e tal. E depois que ela cresceu e ficou adulta, eles começaram a infantilizar ela, né, com a conservadoria, com essa questão dela não ter voz, obrigar ela a fazer as coisas, não dar, como é que fala? Não querer escutar o que ela quer fazer, as vontades dela, não dar crédito pra ela. Ah, ela tem problema de saúde mental, ela raspou o cabelo, ela é isso, isso. Não, ela é doida, ou ela é inferior, ela não consegue falar por ela mesma. E isso diz muito, então foi uma reflexão que eu fiquei pensando e que eu deixo agora pra vocês. O que vocês acham disso, dessa frase? A vida inteira, Britney foi, né, assim, desde a época de criança até a adolescência e o auge da fama, ela sempre foi, tipo assim, ela sempre foi tratada como adulta, mas é como se ela fosse colocada como, ele falou em inglês, mas em português não tem esse trem. Ela foi obrigada a ser adulta, né? E depois que ela virou uma mulher, ela foi completamente infantilizada. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa frase, o que vocês pensam dessa frase, e também o que vocês acharam do documentário, e também do que eu falei, assim, o que vocês têm pra também acrescentar, tá bom? Que eu adoro ler as respostas de vocês. Essa semana no Instagram eu vou colocar o lembrete de que vai ter live aqui no canal, no YouTube, nesse domingo, às 5 horas da tarde, tá? Mas eu vou fazer uma chamada bonitinha lá no Instagram, por isso não deixem de me seguir lá, tá bom? Beijo grande pra